A gente conversa a partir de agora com o pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PL, Nilvan Ferreira. Nilvan, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, à Rede Diário de Rádios. Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde para você, meu amigo, meu irmão, companheiro de imprensa. Abraçar seu pai, Alberto Dias. Abraçar todos aí do Diário do Sertão. Abraçar minha Cajazeiras. E primeiro agradecer aí pelo espaço, pelo convite. E esse espaço que é muito importante dentro de toda a conjuntura de discussão dos assuntos da Paraíba, do Brasil, os assuntos do momento, os assuntos do futuro. E eu estou muito à vontade aqui para a gente poder fazer esse papo muito descontraído e, acima de tudo, comprometido aí com os temas do momento. Realmente, os temas do momento a gente vai abordar nessa entrevista. Agora, Nilvan, durante a abertura da janela partidária, houve uma mudança. Você estava no PTB de Roberto Jefferson e na última semana foi para o PL, o partido na Paraíba comandado por Wellington Roberto e que detém também nos quadros nacionais o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que foi que fez e motivou o Nilvan a deixar o PTB e ingressar no PL? O nosso objetivo era unificar o máximo possível o palanque do presidente Bolsonaro. Nós tínhamos uma relação e temos, eu continuo muito bem com o PTB, tudo foi conversado, foi dialogado, apesar de algumas informações distorcidas que foram divulgadas na imprensa, dizendo que eu estava numa crise com o PTB, mas não existe crise. O PTB é um partido aliado, é um partido nacionalmente aliado com o PL. O PTB, para você ter uma ideia, é o único partido que apoia o presidente que não tem ministério no governo federal. Então, não seria diferente essas tratativas aqui na Paraíba. O que aconteceu foi que eu fui, há 15 dias atrás, para uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro, eu, o deputado Wellington Roberto e o nosso pré-candidato Bruno Roberto ao Senado, e nessa conversa o presidente sugeriu, né, a minha ida para o PL. Por que você não vem para o PL? Porque a gente unifica o 22, 22 para presidente e 22 para governador. Você tem como unificar mais ainda o nosso palanque da Paraíba, e eu não poderia deixar de aceitar um convite feito pelo presidente, que é, na verdade, o nosso grande líder a nível nacional. Eu conversei após essa reunião com o PTB, coloquei para eles à minha disposição de deixar o partido de forma estratégica. Isso foi entendido, o partido já tem um novo dirigente estadual e a gente vai seguir junto, não tem nenhum problema, a gente vai afundilar as coisas, dar musculatura ao projeto e eu tenho certeza que nós vamos estar muito coesos para essa disputa eleitoral. Agora, Nilvan, em relação à Paraíba, Nilvan tem percorrido as regiões paraibanas, os municípios, para fortalecer esse palanque. Na Paraíba, inclusive, o PL, com a sua pré-candidatura, garante palanque para Bolsonaro. Nilvan tem trabalhado para fortalecer e buscar apoios para esse palanque bolsonarista na Paraíba, Nilvan? As articulações, elas estão de vento em popa, porque nós já temos claro aquilo que nós queremos. Nós temos que fortalecer o palanque do presidente Bolsonaro na Paraíba, nós temos que eleger um governador, nós temos uma candidatura muito forte, em todas as pesquisas internas que nós temos. Claro que eu não vou divulgar números porque não posso, a lei não permite, mas todas as pesquisas que nós temos e que os adversários também têm, mostram uma posição muito confortável nossa, a partir da Grande João Pessoa até Campina e também no Sertão, já há uma notoriedade na questão da movimentação dos números. Isso é que é importante. E essa expectativa de poder, expectativa de vitória que a gente começa a ter, ela traduz-se em apoios. Ontem, por exemplo, eu anunciei o apoio do vice-prefeito de Barra de Santana ao nosso projeto, Carlinho de Genésio, uma figura que, inclusive, é do partido que agora é presidido pela senadora Daniela Ribeiro, o PSD. Anunciei meu apoio, vamos tirar foto, eu quero estar no projeto, e é o projeto que eu preciso defender aqui na minha região. E outras lideranças do Estado que já estão se mobilizando, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, muitos vereadores, que já estão agendados para a gente anunciar apoios importantes nesses próximos dias. Do ponto de vista partidário, nós temos o PL, que é um dos partidos mais fortes hoje no país e na Paraíba. As mudanças de filiações, elas fortaleceram muito o PL a nível estadual.
vamos fazer uma boa bancada de deputados estaduais, vamos eleger vários deputados federais e com a perspectiva de eleger Bruno Roberto senador e eleger o nosso projeto, vamos para o segundo turno, na disputa pelo governo, e eu tenho clareza que no segundo turno a gente vence a eleição. E aí a gente já tem toda essa engenharia política de articulação que nós estamos fazendo para cada dia esse projeto está muito fortalecido e, sabe, preocupado, acima de tudo, é com os problemas do Estado, porque por onde eu tenho andado, não é fácil ouvir o que eu estou escutando em cada região, dos problemas, da gritaria da população sobre questões que a Paraíba sofre há décadas e que até agora entra governador, sai governador e nada é resolvido. Agora, Nilvan, qual o nome que você defende para compor essa chapa na disputa ao governo do Estado? Inclusive, você chegou a divulgar recentemente o desejo e essa pretensão de que seja o nome do sertão, do interior da Paraíba. E eu aproveito para perguntar em relação ao deputado Manuel Ludgério, que inclusive anunciou recentemente ingresso também no Partido Liberal. E o nome da esposa do deputado, Ivonete Ludgério, ela que é vereadora em Campina Grande, passou a ser cotado também como uma possível pré-candidata a vice na sua chapa. E aí, Nilvan, já está definido o vice ou a vice na sua chapa? A questão da vice, a gente vai ter a vaga de vice, nós vamos ter muita calma agora. As definições que eram para ser tomadas, feitas até essa etapa da disputa, elas já foram feitas. Definiu o governador, definiu o senador, uma boa chapa de federal, tanto do PTB como do PL, estadual, tanto do PTB como do PL, unir a direita, a gente está conseguindo isso. Pela primeira vez a gente consegue unir todos os setores da direita, praticamente. Algumas defecções que eu estou administrando isso para a gente daqui a pouco também resolver. Mas a questão da vice, a gente vai ter que ter mais calma, mais cautela. O que eu digo é que vai ser ou de Campina Grande ou do Sertão, o candidato a vice ou a candidata a vice. O nome do Sertão ou de Campina, para respeitar a geopolítica, a importância geopolítica dessas duas regiões. Nós temos hoje 4 nomes sendo discutidos aqui internamente, e esses nomes eles vão passar por uma análise, por uma avaliação daquele nome que, inclusive nome que não precisa nem ser político. Não precisa nem ser político para estar na nossa condição de vice. Vai ser um nome que possa agregar, que possa consolidar cada vez mais esse projeto, um nome que possa somar, um nome que possa contribuir, me ajudar a fazer as mudanças que esse Estado precisa, que não será uma tarefa fácil. E não é fácil você apresentar a Paraíba um projeto para devolver a segurança ao povo, um projeto para valorizar a polícia, um projeto para saber o que é que nós vamos fazer com essa água que está aí em São José de Piranha da transposição e que até agora ninguém pensou nisso. A água está aí na porta da gente e o governo do Estado não pensou num grande projeto de redenção econômica dessa área. Do mesmo jeito lá no Cariri, nós vamos transformar a região de Cajazeiras e a região do Cariri na Petrolina do futuro, para a gente produzir aí, com microcrédito aí para os pequenos produtores, incentivo do governo do Estado para a gente poder redimir esse povo, libertar esse povo, exportar fruta e verdura para todos os cantos desse país. Nós vamos fazer isso com essa água e é isso que tem me preocupado. Eu preciso de uma pessoa como vice-governador ou vice-governadora que possa me ajudar nos grandes projetos que nós vamos defender por essa Paraíba. Agora, Nilvan, em relação ainda ao nome de vice, essa lista que você acaba de dizer que deseja e já tem inclusive 4 nomes disputando essa vaga de vice na sua chapa, consta o nome da vereadora Ivonete Ludgério? Eu acho que ela está tendo inclusive um probleminha na questão da filiação, porque está filiou-se ao PL, mas o PSD está fazendo problema, causando problema, mas ela pode estar sim na lista da nossa chapa como vice. É um nome influente em Campina Grande, esposa de um deputado atuante lá em Campina Grande, que é Manuel Ludgério. Mas o bom é que a gente tem até a convenção para definir vice, e isso vai ser feito da melhor forma, da forma mais inteligente e da forma mais consequente.
Nilvan Ferreira, pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PL, no programa Olho Vivo, desta terça-feira. Aproveitando agora, ainda em relação a esse cenário da Paraíba, Nilvan, você hoje é o pré-candidato do presidente Bolsonaro na Paraíba. Essa polarização a nível nacional entre Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, até que ponto influencia também a disputa aqui na Paraíba? E pegando como gancho essa realidade, Nilvan acredita, por exemplo, na união da oposição contra o atual governador João Azevedo, que busca a reeleição? A polarização ela vai tomar conta do país, já está tomando conta do país inteiro, dos estados. Eu acredito que a ideia da terceira via a nível nacional, ela já morreu, não existe nenhuma probabilidade, né, diante de todo o cenário que nós estamos vivenciando. A campanha vai ser Bolsonaro e Lula, eles dois vão para o segundo turno. A gente já vê uma recuperação importante do poder da força do presidente Bolsonaro, por onde a gente passa, com quem a gente conversa. O Brasil começa a perceber que a disputa não é de candidatos, é de projetos. O projeto do socialismo, o projeto do PT, que representa a corrupção, e o projeto de um homem que acredita na família, acredita no Brasil, acredita em Deus, é um homem cristão, e um homem que, acima de tudo, tem compromisso de continuar fazendo com que esse país possa avançar. No Estado, essa disputa vem para cá, já existe. Quando você diz que os candidatos fortes, todo mundo aqui na região já diz, segundo turno é provável isso e aquilo, todo mundo tem um pensamento, é um candidato de Lula e um candidato de Bolsonaro no segundo turno, porque isso vai se afunilando. E a nossa tarefa é continuar muito focado, sabe? Eu estou muito focado, ainda estou no ar ainda, fico até junho no ar. Depois de junho, aí eu me dedico 24 horas por dia integralmente à campanha eleitoral. Nós só temos tido notícias boas, de muito crescimento, inclusive pelo interior do estado, onde eu preciso andar mais, eu preciso ir mais aí na região do Sertão, eu preciso ir mais no Piancó, no Vale do Piancó, no Curimataú, no Cariri, onde eu estive há pouco tempo. Cajazeiras eu estive aí há alguns dias atrás, fui aí na feira, preciso ir mais também, porque é uma coisa louca isso, porque você tem 223 municípios que você precisa visitar e isso requer uma demanda de tempo muito grande para que eu possa estar presente, e é importante que eu quero ir em cada cidade, porque eu sou o único candidato que eu posso ir até onde o povo está. Os outros candidatos não podem, porque a classe política dessa Paraíba está muito queimada perante a população. Onde chega, a primeira coisa que eu faço é ir na feira, olhar as pessoas, ouvir as pessoas, escutar o que é que as pessoas estão pensando nesse momento, ir na casa das pessoas, tomar um cafezinho, comer um bolo Baeta, e eu gosto disso, é o contato direto com as pessoas. Os outros preferem ter 10 vereadores fazendo a campanha para eles não irem, ter um prefeito na cidade para eles não irem. Eu não tenho esse arcabouço de apoios ainda, é por isso que eu, mesmo se tivesse, eu faria questão de ir, porque eu posso andar onde as pessoas estão, porque eu sempre fiz isso na minha atividade profissional, na campanha em João Pessoa. Então, eu acho que essa polarização vai nortear a eleição, e eu tenho certeza de uma coisa, nós vamos para o segundo turno, e no segundo turno nós vamos vencer essa eleição na Paraíba. Agora, Nilvan, nesse cenário, né, hipotético, no campo da hipótese de um segundo turno, por exemplo, entre Nilvan e João Azevedo, como o senhor já prevê aí essa polarização do candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro. Em um eventual segundo turno entre Nilvan e João Azevedo, Nilvan estaria aberto a receber apoios de adversários, como, por exemplo, Ricardo Coutinho, Veneziano, Pedro Cunha Lima? O senhor acha que no segundo turno é possível se unir com esses adversários para, possivelmente, eventualmente, derrotar João Azevedo? Não, eu não da bandalheira da política eu não aceito, não vou querer isso. Eu tenho uma postura muito clara em relação à política dessa Paraíba. Foi contra isso que eu lutei a vida toda aqui em João Pessoa, na imprensa, sofri perseguições, retaliações, e eu tenho as coisas muito claras na minha mente. Eu me alio com a banda boa da política. A política tem gente boa, tem muita gente que trabalha, tem muita gente com bons propósitos, com pensamento saudável,
Mas a banda, por exemplo, eu não posso estar no palanque que está Ricardo Coutinho, amigo. Né? Esse cara é responsável por mortes, né? O dinheiro que ele desviou da saúde da Paraíba, 500 milhões só da saúde, foi o dinheiro que fez com que pessoas morressem, porque procuraram um serviço de saúde, não tinham serviço de saúde para atender, porque o governador desviou. Inclusive, esse que você disse que vai para o segundo turno comigo, que pode ir para o segundo turno comigo, foi eleito com parte desse dinheiro que foi roubado do povo da Paraíba. Por que é que nós temos poucos leitos aí no Hospital Regional de Cajazeiras? Por que é que falta estrutura para a UPA? Por que é que falta estrutura para você fazer uma tomografia, uma ressonância? Por que é que não tem um hospital de trauma do Sertão? Vai ser a minha bandeira aí, ó. A minha bandeira, uma das bandeiras principais para o Sertão, vai ser garantir para o Sertão que nós vamos ter um hospital de trauma para o Sertão, um hospital de trauma que vai ser construído entre ali mais precisamente de Pombal e Patos, que é para ficar um hospital de trauma pertinho de nós aí. Você sofre um acidente de carro em Cajazeiras, por exemplo, traumatismo craniano, tem que ser levado para Campina Grande hoje. Isso é um absurdo. E cadê os governantes desse estado, os políticos desse estado que não trataram de cuidar disso? Por que é que aqui nós temos dois? Tem o de trauma de João Pessoa e tem o metropolitano de Santa Rita. Por que é que Campina Grande tem um hospital de trauma? E por que é que o Sertão não tem? Por que é que alguém aí vai fazer um tratamento contra o câncer, de quimioterapia, e tem que vir para João Pessoa, meu irmão? Isso é um absurdo. Você vem para cá mendigando carona em carro, ambulância, faz um tratamento de quimioterapia, tem que voltar para o Sertão com efeitos colaterais. É um sofrimento, e esses temas são os temas que eu vou defender nesse processo eleitoral. Então, eu não me misturo com a banda podre. Seu Ricardo Coutinho, ou até o Veneziano, que estava até agora com Ricardo e João. O Veneziano está agora com discurso de oposição, mas foi eleito com a Calvário em 2018, estava até agora com a mulher no governo, não sei quantos mil cargos no governo do estado, e agora vem posar de oposição. O PSDB não, o PSDB eu tenho um pensamento diferente, eu vou procurar o deputado Pedro no segundo turno, para que a gente possa estabelecer um pacto, uma união em prol da Paraíba, mas a banda podre aí da corrupção, essa banda podre aí, eu quero extirpar essa turma do poder e tirar deles qualquer perspectiva de retornar ao governo. Agora, Nilvan, isso vale também de lá para cá, por exemplo, no campo da hipótese ainda, um segundo turno entre Veneziano e João Azevedo. Nilvan descarta também esse apoio a Veneziano? Não, nesse daí não. Essa banda podre, eu nem quero o voto deles e nem quero também emprestar qualquer tipo de apoio. Agora, Nilvan, ainda sobre essa pré-candidatura ao governo, se comentou recentemente uma possibilidade de Nilvan recuar, tirar sua pré-candidatura e compor chapa com Pedro Cunha Lima. Você descarta essa hipótese também de recuar dessa sua pré-candidatura? Não, essa hipótese é zero. Nem chegou a ser discutido isso, porque a gente tem uma coisa muito clara para nós, que é projeto definido. Eu acho que hoje é assim. Você podia ser deputado federal com um mandato garantido e tal. Eu não estou à procura de um mandato. Eu quero defender um projeto. Esse projeto é de mudar esse estado, de devolver esse estado aos paraibanos. E nós precisamos disso, ter projeto definido. Eu acho que hoje se resume a uma frase. É mais fácil João, Veneziano e Pedro desistir do que Nilvan desistir de disputar o governo. Nilvan, no cenário nacional, inclusive com a janela partidária, mostrou fortalecimento do Centrão, o Partido Liberal e também o Progressistas. Por exemplo, hoje a base de Bolsonaro é o PL e o Progressistas, só que na Paraíba o Progressistas não apoia a sua pré-candidatura. Nilvan tem trabalhado junto ao presidente Bolsonaro e o próprio PL de Valdemar Costa Neto para que o Progressistas Nacional possa intervir na campanha estadual, porque, por exemplo, recentemente, inclusive no evento de filiação de Nilvan no Partido Liberal, o deputado federal que comanda a legenda no estado, Wellington Roberto, teceu duras críticas a Aguinaldo, inclusive taxou Aguinaldo de covarde, porque não assumia publicamente a pré-candidatura ao Senado. E ele deixou claro, citando inclusive o nome de Aguinaldo Ribeiro. Nilvan tem trabalhado para conseguir
esse apoio de Aguinaldo Ribeiro, em virtude também dessa composição a nível nacional, já que o Progressistas, a nível nacional, detém, inclusive, o principal ministério do governo Bolsonaro? Assim, eu não gosto de trabalhar sob esse prisma aí desse tipo de especulação, porque assim os projetos eles estão ficando bem definidos, bem claros. Quem está perto de João Azevedo vai votar em João e vai votar em Lula, certo? Quem está perto de Veneziano vai votar em Veneziano e votar no Lula. Quem está perto de Pedro pode votar em Pedro e vai votar em Dória, porque é o candidato a presidente de Pedro é João Dória. Pedro descarta qualquer tipo de apoio a Bolsonaro, etc, etc. Quem vai votar em Nilvan, vota em Nilvan e vai defender o projeto do presidente Bolsonaro. Os projetos estão definidos. A crítica que eu faço a alguns políticos da Paraíba é porque são políticos do tipo camaleão. Lá em Brasília, Aguinaldo Ribeiro é aliado do presidente da República. Aqui ele é a oposição. Inclusive, Aguinaldo Ribeiro tem cargos do governo federal aqui na Paraíba. Ele não honra nem isso, para você ter uma ideia como é fraco de espírito, né? Tem cargo aqui, gente, inclusive, próxima dele, da família dele, assume cargo federal aqui na Paraíba, indicado pelo governo Bolsonaro, e é a oposição aqui, fica com João Azevedo, não é? Efraim Filho, por exemplo. Lá em Brasília é Bolsonaro. Tudo que consegue para Paraíba é o governo Bolsonaro. Mas aqui Efraim estava até ontem bajulando e adulando o João para ser o candidato de João e, obviamente, tá no palanque do Lula. É esse tipo de ambiguidade que eu não concordo. O político ele tem que ter postura, tem que ter posição clara, posição definida. Não dá para agradar dois senhores, né? Não dá para agradar dois senhores. Você não pode ser uma espécie de maleta da enganação. Tem que ter postura. Se você defende Bolsonaro, defenda Bolsonaro, né? Sob todos os prismas. E se você defende o Lula, defende o Dória, defende Simone Tebet, defende Ciro Gomes, tem a sua postura clara. O que o eleitor está querendo é homens e mulheres que tenham posturas definidas e que tenham os argumentos necessários para defender seu projeto. Eu estou tranquilo em relação a isso, porque eu tenho a mais pura naturalidade para defender o meu presidente, defender o presidente Bolsonaro, e vou fazer isso durante toda a campanha com os argumentos que eu tenho colocado para o Estado inteiro em relação a isso. Então, acho que a crítica a Aguinaldo que o Wellington fez foi em relação a isso, e acho que dentro dessa questão eu não nem especulo essa questão de aliança com o PP agora, porque tem muita coisa, inclusive, para acontecer. A Nilvan, inclusive, a irmã de Aguinaldo, a senadora Daniela Ribeiro, que assumiu o comando da legenda PSD através de uma intervenção da Nacional, deixou claro de que não é aliada de João Azevedo, não integra a base de João Azevedo, deixou isso claro, inclusive, em entrevista à imprensa. Já seria um sinal de que Daniela poderia, inclusive, apoiar a Nilvan nessa disputa eleitoral? Não, aí ela tem que pedir o irmão dela para vir para cá, para sair do governo. Como é que ela diz que é contra João e o irmão está lá com João? É isso que eu estou dizendo. Os políticos da Paraíba precisam ter postura, precisam ter posição. Não adianta ficar agradando a dois senhores, porque esse discurso aí ele vai se desqualificando ao longo do debate eleitoral. Com que argumento daqui a pouco, se Aguinaldo não for o senador de João, que ele vai criticar o governo de João? Me diga. Do jeito de Efraim, como é que Efraim agora quer criticar João, estando do lado de Pedro? Porque fica parecendo que tudo é uma salada só isso aí, né? Não, Efraim não está brigado com João, parece que o PSDB não está brigado com João, parece que o Ricardo não está brigado com João, nem o veneziano está brigado com João. O que é uma briga ensaiada para poder tudo ficar bem no final. Aí eu chego para quebrar essa panela, porque nós temos uma postura definida da verdadeira oposição e que vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. Nilvan, inclusive muitas participações, mensagens, o pessoal interagindo, e a gente já de antemão agradece a larga audiência em toda a Paraíba, mas, por exemplo, você tem assumido de fato esse palanque bolsonarista na Paraíba e tem feito duras críticas à gestão de João Azevedo ao longo dos últimos anos. Qual a avaliação que Nilvan faz? Quais são os acertos e erros do governador João Azevedo neste ano de 2022? Acho que é um governo que pecou muito. Eu acho que até pode ser pelo cansaço que o projeto deles ele enfrenta.
A gente já vinha de 8 anos de Ricardo Coutinho, com todos aqueles escândalos. O governador foi eleito naquela onda de dizer que a Paraíba precisava de um técnico, que João era competente, que João tinha experiência. Na verdade, o que se colocou em prática foi um projeto sem experiência. Está vendo o resultado. O governador hoje recebe a pecha de João, ordem de serviço em todo canto. Eu acho que até aí em Cajazeiras também, ele só assina papel e a obra não é feita. A abertura da João de Souza Maciel é um caso, a estrada de Boqueirão continua na promessa, o Manuel Mangueira continua na promessa, a Fundac continua na promessa, outras obras continuam só na promessa. Ele chega aí, assina 10 papéis, atenção, aí bota a banda de música para tocar, e depois que vai embora a obra não acontece. Não é só aí, não. É em todos os locais da Paraíba. Então, o governo do estado hoje, ele peca nisso. O governador parece que perdeu o rumo, perdeu o controle da gestão, as finanças da Paraíba, se não fosse o recurso do governo federal, estavam sem poder cumprir nem obrigações básicas. As obras que nós temos na Paraíba hoje são obras do governo federal. O governo federal nunca mandou tanto dinheiro para um estado como está mandando para a Paraíba. Eu vou citar apenas uma obra. A obra do canal Acauã-Araçagi, que é a maior obra hídrica dos últimos anos. Essa obra está sendo feita, inclusive tem uma parte paralisada, custa 1 bilhão e 200 milhões de reais. É obra do governo federal. E se você pedir para citar outra, eu vou citar uma perto aí, a conclusão do eixo da transposição aí da nossa região, que cai lá em São José de Piranhas, onde eu estive com o presidente Bolsonaro recentemente. Então, mas se você procurar a obra do governo do estado, não tem. A Paraíba hoje é um problema na segurança. Ai, que saudade daquele tempo, Zé Dias, que nós deixávamos a chave da moto na ignição, na calçada, íamos dormir com a janela aberta e ninguém mexia com a gente. Hoje você não... Minha mãe, por exemplo, lá no Conjunto Giliard 2, minha mãe não pode mais ficar de noite na calçada para receber o ventinho, porque tem medo de um assaltante chegar e fazer o mal à nossa família. A segurança precisa ser devolvida aos paraibanos. Nós precisamos resolver o problema da segurança como prioridade número 0, número 1 do futuro governador. Nós precisamos devolver dignidade à polícia, que o governo retirou isso. A polícia da Paraíba é a polícia mais elogiada do Brasil e a mais mal paga desse país. Então, a segurança pública saiba que terá um governador que vai ter um norte muito claro em relação a isso. Devolver dignidade à polícia no salário, na estrutura e devolver a sensação de segurança às pessoas. O governo pega na saúde, olha, a pandemia tratou de dizer o que a saúde da Paraíba é, né? Nós descobrimos que Cajazeiras tem, parece que 10 leitos de UTI. Então, o problema dos leitos de UTI não foi por causa da pandemia, é porque nós já tínhamos um grande problema de UTI e apenas não tinha a visibilidade que teve na pandemia. E nós precisamos resolver isso. Rediscutir a estrutura de saúde desse estado. O Hospital de Trauma do Sertão, nós vamos construir esse hospital para ter um hospital de trauma aí entre Pombal e Patos. O tratamento de câncer nós vamos ter aí, tem que botar aí para as pessoas deixarem de sofrer. Nós vamos brigar para que a água do São Francisco sirva para transformar o sertão na Petrolina do futuro. E isso está bem claro. Vamos transformar nosso estado num estado forte no agro, para poder gerar emprego, gerar renda e libertar as pessoas. Brigar o eixo lá do Piancó, da transposição, que é uma bandeira que eu estou bem atento a essa questão. Enfim, as bandeiras do sertão, nós vamos estar atentos e em que esse governo pecou muito. O governo não tem o que mostrar mais. É por isso que há uma onda de descrédito do governo do estado. O governador sabe que a situação dele é muito difícil. Não adianta ele tentar cooptar prefeitos, cooptar vereadores, porque quem está do lado dele, prefeitos e vereadores, pode perguntar aí aos prefeitos da região, só estão com o João até determinado mês. Você vai ver lá na frente a debandada, quando muitos perceberem que o barco está afundando, a debandada que vai acontecer de vereadores e de prefeitos, porque eu não me preocupo nem muito com essa questão. Você não tem apoio de 50 prefeitos, de tantos vereadores. Não, eu quero ter o apoio do povo. Não adianta ter o apoio do prefeito e não ter o apoio da população. A população não é mais gado, não é mais do tempo dos coronéis, não, onde o prefeito pegava a chibata e obrigava o povo a votar. O povo hoje é livre, tem a internet, tem o Diário do Sertão, que hoje não precisa nem dos canais convencionais, tem a TV na internet, tem as redes sociais.
e, acima de tudo, a consciência das pessoas de que é chegada a hora da mudança. Então, é dentro desse prisma que eu faço as minhas avaliações sobre o atual governador. Eu acho que o tempo dele passou, esse projeto socialista da esquerda exauriu-se na Paraíba, e nós vamos começar um novo momento, uma nova página, devolver o Estado aos paraibanos, eleger um governador que tenha compromisso com as pessoas mais humildes, com o setor produtivo, que se preocupe com a economia, baixar ICMS. Nós vamos baixar ICMS da gasolina, do gás de cozinha, da cesta básica. Nós vamos diminuir os impostos para que a economia possa voltar a crescer. E é isso que tem me tirado muita atenção e muita preocupação que eu estou tendo com esses temas que dizem respeito ao futuro do nosso Estado. Nilvan, eu quero agradecer penhoradamente em nome de toda a nossa equipe pela sua disponibilidade. Inclusive está no carro agora, acabou uma reportagem e aceitou o convite para conversar com a gente. Muito obrigado pela entrevista. E a última pergunta, Nilvan, está pronto para o debate? Inclusive, é uma marca, a tradição do Sistema Diário de Comunicação de realizar o debate com os candidatos ao governo da Paraíba. Foi assim em 2014, em 2018, será assim em 2022. Nilvan, está pronto para o debate? Não vou faltar um debate sequer, porque eu sou um dos mais interessados no bom debate dos temas, no bom debate dos assuntos sobre essa eleição. Então, quantos tiver, eu estarei presente, porque eu acho que esse é o momento em que a Paraíba precisa conhecer todos aqueles que querem governar o nosso Estado. Agradecer a você, a Petros, a todos. Muito obrigado pelo carinho e quero estar aí, ao vivo, no estúdio aí, qualquer dia desse, nas minhas andanças, para a gente bater um papo mais tranquilo em relação ao Estado. Você está vendo que eu estou dentro do carro, porque eu acabei de gravar matéria aqui em Santa Rita, aí parei o carro aqui, que é para poder a gente gravar essa entrevista. Um abraço, meu irmãozinho. Deus abençoe.